Eu não sei vocês, mas eu já li o Retrato de Dorian Gray, já vi o filme várias vezes e eu sempre fico impressionada com a originalidade da ideia, né? Então eu vou fazer essa resenha aqui, não vou dar nenhum spoiler, mas fica até o final do vídeo porque a ideia é mostrar por que essa história ficou tão famosa, né? Aliás, tirando as aulas que são aulas mesmo para o vestibular, as resenhas sem spoiler, nós vamos sempre tentar contextualizar, explicar a narrativa, por que o escritor escreveu aquela história daquela maneira, naquele momento, para que você possa tirar maior proveito da leitura, né? Isso que a resenha sempre tem que fazer de bons livros, né? Primeiro, a minha edição é essa aqui, muito bonita. A gente precisa entender quem foi o escritor irlandês Oscar Wilde. Ele foi uma figura muito diferente. Ele era um homossexual excêntrico que usava cabelos compridos, roupas completamente chamativas, coloridas, com motivos florais em pleno século XIX. Então, vocês imaginam, se até hoje, no século XXI, ainda tem gente que se incomoda com a maneira de ser dos outros, imagine naquela época, né? Então, ele era, na sua vida, não como escritor, mas na sua vida como pessoa ali, ele já era uma personalidade de ser diferente, de quebrar barreiras, né? E ele criou um movimento estético chamado dandismo, que buscava, o que queria esse movimento? Buscava o belo, né? E aí ele se autoproclamou dandy. E isso virou, tem gente que chama outros até hoje de dandy. Bom, ele teve inúmeros problemas por causa de suas relações com jovens rapazes e foi por isso, inclusive, preso. Na época foi um grande escândalo. Ao sair da prisão, a família mudou de nome, ele também mudou de nome para tentar recomeçar. Mas ele tinha ficado durante o tempo na prisão, né, tão abalado moral e fisicamente que logo depois que ele sai da prisão, ele vem a falecer ainda bastante jovem, né? Wilde, ele era principalmente dramaturgo, tanto que o Retrato de Dorian Gray foi seu único romance. Então, quando a gente diz é o romance mais famoso, sim, ele é o único, mas ele acabou ficando até mais famoso do que as peças de teatro. É possível, ao longo do livro, você perceber muitas ideias que eram da vida do escritor, como, por exemplo, o papel da beleza em jovens, né? Isso era uma coisa que tanto a pessoa quanto o escritor abordavam muito, né? Eram muito preocupados com esse belo, tanto é que ele criou o dandismo. Aliás, ele começa o livro com a primeira frase do prefácio dizendo: o artista é o criador de coisas belas. E aí ele vai um pouco mais, ali no meio ele torna a falar, ainda no prefácio: um livro não é, de modo algum, moral ou imoral. Os livros são bem ou mal escritos. Eis tudo. E no final desse prefácio, ele ainda completa: a única desculpa de haver feito uma coisa inútil e admirá-la intensamente, toda arte é completamente inútil. Então é um prefácio que ele tem muitas intenções. Nós vamos ver mais para frente do vídeo por que ele escreve esse prefácio. Bom, então por aí a gente já percebe o quanto o escritor era singular, como ele se preocupava com a questão do belo, com a questão do que era moral e do que era imoral, e principalmente do papel da obra de arte, dessa moralidade ou imoralidade, se ela se aplicava à obra de arte. O livro foi muito criticado, o Retrato de Dorian Gray, por ofender
as morais e os bons costumes daquela época. E o escritor teve que defender muito. No começo, o que acontecia? Ele saía, o romance, como era muito costume no século XIX, em pedaços, né? Saía no periódico em pedaços. Só depois, quando foi publicado em volume, é que o escritor acrescentou aquele prefácio que eu acabei de falar. Então, como o prefácio foi para dar uma resposta, tanto aos críticos quanto aos censores, que eram os donos da revista onde saía, porque eles também iam cortando, sabe? Eles iam censurando. Então, só quando sai em volume que ela sai realmente completa, né? A obra sai completa porque não tem ali um censor. E por que eu disse que era muito original? Porque é a história de um rapaz muito bonito chamado Dorian Gray, que tem seu retrato pintado por um artista, no livro é um artista da época muito bom, Basil Hallward. O pintor diz que era uma pintura como ele nunca havia feito antes, que ele tinha colocado toda a sua alma naquela pintura e por isso mesmo ele não queria expor em nenhum salão, nenhuma galeria. Ele queria dar para o Dorian Gray. Ele não queria nem que as pessoas do seu círculo ali conhecessem o Dorian Gray. O pintor passou a ter uma verdadeira adoração pelo rapaz, né? E por tudo que aquela beleza daquele rapaz provocava nele, inclusive enquanto artista. Entretanto, o retrato é tão impressionante que chama a atenção de um amigo do pintor. Quem é este amigo? É o rico milionário Lord Henry, que insiste em conhecer o Dorian Gray. Depois que o pintor fala, né, da importância do rapaz para sua pintura, e ele percebe que o pintor tem quase uma dependência desse rapaz, né? O Lorde, ele é uma pessoa também muito diferente, né? Uma pessoa muito... ele vivia um casamento de aparência, coisa que também aconteceu com Oscar Wilde. Ele chegou a se casar, ele teve 2 filhos, então por algum tempo ele também teve ali um casamento de aparência. Então tem muitas similaridades entre esse personagem e o escritor. E aí quando o Lorde conhece o Dorian Gray, ele também fica encantado pelo rapaz, porque realmente era, conforme descrito ali no livro, uma beleza absurda, completamente fora dos padrões. Então, o Lord Henry, ele tinha uma visão hedonista do mundo. O que é hedonismo? Hedonismo é o movimento que busca, acima de tudo, o prazer. E aí ele vai influenciar muito o Dorian Gray. Só que essa influência não foi assim a melhor influência, porque no hedonismo, né, não existe muito essa, não digo não completamente, mas não existe muita noção de limite e nem de culpa, né? E isso funciona talvez bem para pessoas mais maduras que sabem balancear, mas não funcionou muito bem para um jovem imaturo como era o Dorian Gray. E o Dorian Gray não tinha muita noção da beleza própria. É o Lord Henry quem faz com que o Dorian Gray entenda toda a sua beleza e se orgulhe dela. Ao mesmo tempo, então, ele faz isso com o rapaz, mas ele também mostra para o rapaz que essa beleza ele vai perder quando ele envelhecer. E isso... primeiro ganhar a noção da beleza e em seguida saber que vai perder, causa uma imensa dor a Dorian Gray, né? Que, claro, também não é uma coisa muito comum, mas os personagens não são personagens comuns, senão não dariam um bom romance. Então, o Dorian Gray fica com muita raiva e ele diz que ele preferia vender a própria alma para não envelhecer jamais. E ele fica, inclusive, com raiva daquele retrato, porque dali para frente o retrato vai ser sempre mais jovem do que ele. E homem e retrato vão estar unidos para sempre. É essa relação entre o personagem, o seu retrato e a discussão sobre a beleza que tornam esse livro tão original, né?
O que acontece? Daí em diante eu não posso contar, né? É só uma resenha, você vai ter que ler o livro e também, né, se preferir, depois assistir o filme. O filme é bem feito, né? Acho que tem 2 versões, eu acho que eu já assisti as 2, ele é bem feito. Mas o valor também do Retrato de Dorian Gray é que é um romance cheio de ideias filosóficas que a gente deve ler devagar para entender o sentido do que o escritor quer nos passar. Nas entrelinhas há inúmeras mensagens simbólicas que dizem respeito à nossa vida. Era isso, o escritor estava muito preocupado, já que ele era uma pessoa muito diferente daquela sociedade, daquele tempo que ele vivia, ele estava preocupado também em formar opinião. Ele estava preocupado em discutir o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral. Eu adoro principalmente os aforismos do personagem, o Lord Henry, que é muito inteligente, né, e que o aforismo ele consegue sintetizar uma opinião genial, né, e ele faz tantos que ele tem uma ideia genial sobre muitas coisas, né. Ele, já disse antes, me lembra o próprio escritor, funcionando um pouco como o alter ego do escritor. É um livro muito à frente do seu tempo, que foi censurado, né, foi muito combatido, e é muito interessante como tem escritores, como tem artistas, não apenas na literatura, nas artes visuais, né, em geral, músicos, como tem artistas que conseguem furar uma bolha, né, furar e sair e trazer uma ideia diferente. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal e de deixar seu comentário, inclusive dizendo quais livros você gostaria que eu resenhasse. É bem bacana essa troca e torna o canal, claro, mais útil para mim e para você também. Um grande abraço e até o próximo post.